Meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Eu gosto de contar histórias, causos do dia a dia, causos do nosso cotidiano. E eu estou fazendo uma série intitulada Heróis da Fé, desse livro, de Orlando Boyle, que você pode encontrar nas livrarias ou ouvi-lo em audiobook no YouTube gratuitamente. E hoje eu vim aqui falar sobre Jonathan Goforth. Ele nasceu em 1859 e veio a falecer em 1936 com 77 anos de idade. E ele foi missionário na China, novamente na China, mas numa região onde ninguém teria ido, no norte da China. Para vocês terem uma ideia de como era difícil ir para o norte da China, todos os missionários iam para ou a capital, ou o sul, ou nas suas redondezas de Taiwan. Mas no norte era muito difícil. Ele nasceu no dia 10 de fevereiro de 1859. E com 5 anos de idade, a sua mãe o ensinou a ler a Bíblia. Isso, já a partir dos 5 anos de idade, ele já lia a Bíblia. E sua mãe pedia que ele lesse para ela os Salmos. E ele continuou a sua infância inteira, sempre pegado à sua mãe e lendo a Bíblia. Aos 18 anos de idade, já no college, no Canadá, ele começou a mudar o seu estilo de vida. Ele se interessou mais pelos assuntos cristãos e partiu para um movimento diferente. Ele quis se dedicar ao evangelismo, isso já em 1877. Leu livros como o de Spurgeon, que a gente já falou nesse vídeo, também de John Bunyan, entre outros. Mas a Bíblia era o seu livro predileto. Ele sempre acordava 2 horas mais cedo, antes de qualquer trabalho que ele tivesse, para estudar a Bíblia. Mas um dia, ele ouviu um discurso, lá no seu college, de George Mackay, sobre missões na China, lá em Taiwan. E ele sentiu um chamado, o chamado de Deus, que falava: a quem eu enviarei? E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E ele decidiu que iria ser missionário na China. E ele continuou seus estudos no college. E terminando na sua formatura, ele conheceu Rosalind, a sua esposa. E os dois vieram a se casar no último ano de college. E depois ele ia começar a universidade. Tudo isso no Canadá. Depois eles foram enviados pela Igreja Canadense, a Presbiteriana do Canadá, para fazer missões na China. Foi uma das primeiras missões canadenses na China. E ele chegou lá em 1898, em Taiwan, mas chegou no momento de uma guerra. Não era civil, era uma guerra contra os estrangeiros. Uma unidade extremista, nacionalista, chinesa, contra tudo aquilo que era vindo dos estrangeiros. Só que o seu método era de matar a todos. Para vocês terem um valor disso, mais de 200 famílias missionárias foram mortas. O missionário e toda a sua família, como milhares de pessoas, tanto católicos quanto protestantes. Inclusive com a ajuda, na época, da imperatriz que era chinesa. Mas depois as nações se reuniram e conseguiram parar com essa matança. Essa rebelião se chamou a Rebelião dos Boxers, que quer dizer lutadores de artes marciais.
E aí eles tiveram que, nessa época, em 1900, voltar para o Canadá, mas retornaram em 1901, novamente, para o norte da China. E como eu digo, nada é fácil para um missionário, para um pastor, para alguém que se dedica ao outro, um médico de Sem Fronteiras, que faz isso por amor. E eles tiveram 11 filhos nesses 40 anos que eles permaneceram na China. E dentre esses 11 filhos, 5 morreram lá. Alguns de meningite, quando um se adoecia, o outro também. Eram surtos de meningite e outras doenças. Mas eles persistiram e era em oração. E ele um dia leu o livro de Hudson Taylor, que nós também já falamos aqui em outros vídeos, falando sobre missões na China, que deveria ser ganho sempre de joelhos. E ele continuou a sua oração cada vez mais. Para vocês terem uma ideia do que significa orar o tempo inteiro, e principalmente com a sua esposa, Rosalind, era um casal que estavam sempre dedicado à oração e à leitura da Bíblia. Teve momentos em que ele fez palestras para 25 mil pessoas na China. E ele sempre repetia um versículo que era o lema da sua vida, que está lá em Zacarias 4:6, que diz o seguinte: não por força nem por violência, mas por meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito do Senhor. Esse é o lema da sua vida. Bem, vamos ver o legado que esse casal deixou. Eles montaram 31 centros missionários. 61 pastores nativos foram formados lá. Enviados outros mais de 100 estrangeiros. Mais de 30 mil chineses foram convertidos ao cristianismo. Mas em 1933 ele teve que voltar para o Canadá, porque ele ficou cego. Mas mesmo no Canadá, ele começou a fazer palestras para o Canadá e para os Estados Unidos, falando sobre missões, aquela que nós deveríamos ouvir mais e sentir no coração. E ele, no púlpito, abria sua Bíblia, e ele, mesmo cego, que ele já tinha decorado a Bíblia, lia para a plateia que estava ouvindo. Bem, essa é a vida de um missionário que foi considerado o maior missionário do início do século XX na China. E se vocês gostaram dessa história, deixe um like. Nos procure nas nossas redes sociais. Né? Quero também te dizer que quase o livro inteiro de Orlando Boyer já foi contado as histórias aqui. Você tem uma sequência. É só buscar na nossa playlist. Também quero informar a vocês que nós temos um livro de disponibilidade para que vocês possam ajudar o nosso canal Mensagem Diária. Esse livro, titulado Código de Cristo, Decifre Você, que eu escrevi com meu filho Lucas Vicente. É um romance histórico que você pode adquiri-lo na Amazon ou até em outras livrarias. E é um bom livro de evangelizar. Você também pode nos ajudar adquirindo esse livro que meu filho Tiago escreveu, 2 orações. A oração do Pai Nosso e do Salmo 23 para crianças. Sim, para crianças. Ele é todo ilustrado. Que você pode ensinar as crianças através de gestos. Como ele faz com as suas filhas, as minhas netinhas, a Ana Clara e a Vitória. É um jeito bom de evangelizar.
começar pela nossa casa. E se você gostou dessa história, nos siga nas redes sociais. O meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. E nos vemos na próxima história.